Bom, nós vamos dar continuidade, já que vocês comentaram e também assistiram o vídeo com outras estratégias de como resolver problemas ou contas envolvendo subtração e às vezes adição e subtração, as duas, certo? Então pronto, o nosso objeto de conhecimento, problemas, adição e subtração de números naturais. O que espera-se de vocês nessa aula, né? Resolver problemas de adição, subtração com números naturais, utilizando estratégias diversas, né? Como cálculo, estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, o que quer dizer isso? Por isso que eu trouxe esse vídeo aí no início para vocês, da primeira aula que nós tivemos sobre subtração, eu trouxe 2 vídeos, ou seja, 2 estratégias de como resolver uma conta de subtração. Ou seja, todas duas pedir emprestado, só que depende muito da forma como o professor lá explica. Aí você pode absorver o conhecimento, pode comparar, pode encontrar a estratégia que melhor você se identifica para resolver questões do tipo, tá? Bom, aqui nós temos a hora do desafio. Eu trago desafio nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Não trago de ciências porque é mais difícil. Em português e matemática a gente encontra muito facilmente. E daí a necessidade de, se você quiser desenvolver essas habilidades aqui no componente de matemática, certamente vai lhe ajudar em outros componentes. Um raciocínio rápido, um raciocínio preciso ajuda você a resolver não só cálculos, mas uma interpretação, fazer uma leitura, entender, compreender uma leitura de qualquer componente curricular, tá certo? Então eu sempre vou trazer alguma coisa do tipo para que você possa, além das atividades corriqueiras, desenvolver outras habilidades. O desafio de hoje você vai responder: o dobro de 22 mais 5 dezenas é igual a qual dessas alternativas? A, B, C ou D. Ou seja, basta você colocar a alternativa. Mais uma vez, o dobro de 22 somado a mais 5 dezenas, da qual número desse aqui? O item A tem esse número, o item B tem esse, item C tem esse e item D esse. Você vai colocar apenas o item verdadeiro. Termos da subtração. Lembra que quando era adição nós tínhamos o termo de lá, parcelas soma o total, né? E aqui são outros, né? Minuendo, subtraindo, o resultado que dá chama-se resto ou diferença. Por isso que na primeira aula eu trouxe alguns termos e apresentei para vocês sobre uma forma de você desenvolver a estratégia para compreender o texto, para compreender o enunciado de uma questão de matemática. Quando falar em diferença, quando falar em resto, mais, quanto a menos, esses termos nos dão a ideia de subtração. Por isso que esses termos ajudam bastante, para que eu compreenda. Quando você se deparar com uma frase ou uma palavra do tipo tal, qual a diferença? Quanto a mais fulano pagou por a compra? E num gráfico também aparecem muitas perguntas do tipo, no mês tal, quanto foi produzido numa fábrica, por exemplo, num gráfico que a gente de vez em quando trabalha. Enfim, essas questões que faz comparações, diferencia esse valor daquele, quantos a menos, quanto a mais, são ideias que nos remetem a operação subtração. Pois bem, essas 3 questões elas não estão no livro, eu pesquisei para trazer para vocês do nosso assunto. E tem uma questão depois dessa que é da página do livro de matemática, certo? Primeiro, um avião Boeing 747, a descrição do avião, pode transportar 370 passageiros. E um avião DC-10 pode transportar 285 passageiros.
Quantos passageiros o Boeing 747 pode transportar a mais? Ó? Veja, já nos deparamos com uma expressão. Ó. Quantos o Boeing 747 pode transportar a mais? A mais, ó, que o DC-10. Arme a continha e responda no seu caderno. Não esqueça de fazer o cabeçalho com o tema e a data. Isso é importante para, no caso de conferência, você voltar lá na data e ver justamente o que foi registrado. 2. À vista, né, pagando à vista, um automóvel custa R$ 26.454. A prazo, mesmo automóvel, né, custa R$ 38.392. A diferença entre o preço cobrado é chamado de juros. Qual é a quantia que pagará de juros? Ou seja, eu pagando esse valor, quanto eu vou pagar a mais, né? Total a mais que eu pagar do valor à vista é a quantia de juros. É uma subtração, não tem como. Um avião pode transportar 295 passageiros. Ele transporta em um determinado voo. O avião está transportando 209 passageiros. Quantas poltronas desse avião não estão ocupadas? Mais uma vez, um avião pode transportar 295 passageiros. Em determinado voo, né, em outro voo, o avião está transportando 209 passageiros. Quantas poltronas desse avião não estão ocupadas? Eu vou saber se eu resolver o meu cálculo, não é isso? Pronto, utilizando agora o livro didático de matemática, responder a quarta questão da página 45. E depois teremos essa hora da correção. Ok? Pronto, aqui vocês vão utilizar, gente, nessa quarta questão da página 45, se pede o uso de uma calculadora. O que eu digo? Se você não tiver ela baixa no seu celular, que a maioria já tem, você pode baixar, né, lá no Play Store, baixa a calculadora, depois você desinstala e resolve essa questão. É uma estratégia de você trabalhar também um material que é suporte em algumas atividades realizadas em matemática. Tudo bem? Pronto, mãos à obra, boa atividade. Depois faremos este momento da correção.